foi instituído a Páscoa dos judeus. Lá ele fala o dia, ele vai falar da última praga dos primogênitos, e ele vai falar da participação da Páscoa. Lá está instituída, e ela vem de geração em geração, e ela chega até Cristo, e Cristo vai também comer a Páscoa. Mas Cristo, ele veio com um propósito para a salvação. Cristo veio para um propósito da libertação. Cristo veio com o propósito, meus irmãos, de tirar nossas vidas do lamaçal do pecado, da morte, e trazer para a vida eterna. Então o Êxodo, ele prefigura essa vinda de Jesus. Lá no Êxodo, nós vemos tudo isso: o cordeiro sem mancha, o cordeiro sem mácula. Nós vemos o cordeiro perfeito sendo executado para a remissão dos pecados, e ele era levado lá para isso. Tudo beleza, tudo jóia, tudo na bênção. Então, meus irmãos, a Páscoa, ela é o dia da independência do povo de Israel. Amém, igreja? E Jesus é o que nos deu independência. A Páscoa, ela foi o terror dos egípcios. Terror, pensa num terror. Mas ela foi a libertação do povo de Deus. Amém, igreja? A mesma mão que feriu muitos, ela resgatou outros. E hoje você pode celebrar essa festa, você pode glorificar o Senhor, porque você foi resgatado, foi resgatada pela mão do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então, meus amados, havia sangue nos umbrais. Eu só vou ler esse versículo, Êxodo 12, versículo 7. Havia sangue nos umbrais. Então, meus irmãos, o sangue é sinal, meus irmãos, daquilo que Jesus iria fazer. É o sinal da segurança, é o centro do cristianismo. A cruz é o centro do cristianismo. A cruz é o símbolo maior para o cristianismo. E a cruz, o significado dela é substituição, porque você era para estar lá, eu era para estar lá, mas Jesus, ele veio e foi sacrificado em nosso lugar. Ele morreu por nós, ele carregou nossos pecados, ele levou sobre si o castigo, ele nos trouxe a paz. Ele é o sangue de Jesus, é o que nos dá segurança. Amém, igreja? Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores. Lembra da cruz? Nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal, que é o sacrifício da Páscoa. Lembra da cruz? Lembra aí? Pensa aí, como que é a cruz? Luiz vai projetar aqui. Lembra como que é a cruz? E ali, o Êxodo já está figurando isso. Ele está dizendo, lá passa sangue, tem sangue naquela porta. Lá, o anjo da morte, ele não vai entrar. Lá ele não vai. Irmãos, quem não estuda ou não estudou o Êxodo, precisa estudar o Êxodo. Quem não estudou a história da libertação do povo de Deus, precisa ler e entender isso. Então, meus irmãos, ele morreu por nós na cruz. Ele carregou nossos pecados. Ele levou sobre si nossos delitos e nossos pecados. Então hoje, há uns 20 dias atrás, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Olhe para Jesus. Amém, igreja? Olhe para Jesus. Amém, igreja? Vamos repetir todos juntos?
para Jesus. Vamos de novo? Vamos de novo? Olhe para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa ali, Luiz, por favor. Ali estão 3 cruzes. Você sabe que Jesus foi colocado no meio. Porque a cruz é símbolo do cristianismo. Nada mais do que isso. Essa cruz está vazia, ela é só um símbolo. E eu quis trazer. Muitas pessoas não gostam nem que coloquem isso na igreja. Mas eu quis trazer a memória para nós talvez olharmos para essa cruz e saber que Jesus não está mais ali. E saber que Ele veio ali, ou Ele veio para ali, para aquele lugar, no Gólgota, ou no Monte da Caveira. E Ele veio, meus irmãos, um rei que ninguém acreditou que Ele era rei. Todos esperavam um rei montado num cavalo com uma sela maravilhosa, um mega cavalo. E Jesus, Ele chega montado em um jumentinho, para mostrar que Ele veio, e nos ensina isso já lá em Isaías, 2000 anos antes, que Ele era um homem de dores, que Ele era um homem que quem olhasse para Ele diria: Ele não é Deus, não pode ser, não é possível que seja. E Ele veio e todos imaginaram isso. Infelizmente hoje, eu não sei o que você está pensando agora, mas Deus sabe. Mas eu vou dizer uma coisa que Ele está mandando eu falar aqui, ou eu vou falar porque eu devo falar. Muitas pessoas acham que a sua vida ela é pautada em sucesso. E quem disse que Jesus ou Deus vai julgar o seu sucesso? Não vai julgar sucesso de ninguém aqui. Ele vai julgar o teu trabalho, o que você fez, o que eu fiz. O sucesso seu e meu é consequência do trabalho seu, do que você planta e do que eu planto. Esse é o sucesso. Agora, muitas pessoas, e é pregado, difundido, que a pessoa é mais crente ou menos crente pelo sucesso. Quem disse isso? Pelos bens que tem, pelas conquistas. Quem disse isso? Nós seremos julgados pelo nosso trabalho e não pelo nosso sucesso. Então, meus amados, o sangue de Cristo é o que nos dá e nos traz segurança. Essa cruz está vazia. O sangue verteu nessa cruz. O sangue foi derramado para que você e eu tivéssemos acesso ao Pai. O véu se rasgou e nós temos acesso ao Senhor, a Jesus, ao Pai. Amém, igreja? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5:7. Quem é a nossa Páscoa no Novo Testamento? Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, meu amado, por isso eu e você temos muito o que agradecer a Deus, por tudo o que Jesus proporcionou e tem proporcionado a nós. Jesus realizou por você, realizou por mim o maior sacrifício que um homem poderia realizar na história. Amém, igreja? Todo sacrifício que você fizer, todo, será nada diante do que Jesus fez. Nada. O seu e o meu sacrifício é nada diante daquilo que foi feito por Jesus.
Então, meu amado, devemos em todo tempo olhar para Jesus. É o convite que a palavra nos faz nesta noite. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Amém, igreja? Lá em Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, eu já disse tanto, eu amo esse texto, e parece que tem amado cada vez mais. Os discípulos descem de Emaús, descem para Emaús, e vão muito tristes, triste, até que Jesus vem do lado deles, e começa a caminhar com eles. Eles não reconhecem Jesus, acham que é um qualquer. E aquelas pessoas que não reconhecem Jesus no seu caminho, eles andam derrotados. Quantas vezes nós quando nos apercebemos, inicia uma semana, um mês, um ano, nós estamos assim, derrotados, coração ferido, desanimados, tristes. Eu tenho uma ideia para isso, meus irmãos, que nós talvez, não estou fazendo uma afirmação assertiva, total, mas eu tenho certeza que aquele que anda perto de Jesus não anda como derrotado. Ele pode passar pela dificuldade, mas ele não vai andar como derrotado. E é isso que estava acontecendo em Emaús. Os dois estavam tristes, deixaram Jesus para trás, a história para trás, vinham lamentando o do acontecido, o porquê tinha acontecido aquilo. Agora, meus irmãos, a ressurreição, ela foi um divisor na vida desses discípulos a caminho de Emaús. Porque, meus irmãos, muitos, mas muitos, ainda caminham olhando para sexta-feira, que é o dia que Cristo foi crucificado. Muitos ainda olham para aquela cruz com Cristo lá. Muitos ainda olham para o sofrimento de Jesus lá. Agora nós recebemos a maior notícia que a humanidade poderia receber. O cristianismo, ele não parou na sexta-feira. O cristianismo, ele continuou. E o domingo chegou. E no domingo, Jesus ressuscitou. E Ele está vivo à destra do Pai. E Ele nos aguarda. O cristianismo não acaba na sexta-feira. O cristianismo, ele inicia a partir do domingo, com Cristo ressuscitado, um Cristo que vive e que está entre nós e que tem cuidado de nós. Amém, igreja? Então, meus amados, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque Hebreus 12, por favor, Luiz. Eu vou ler o 1 e o 2, talvez o 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Então, o escritor de Hebreus, ele olha para nós. Ele fala, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ele está apontando para o capítulo 11 de Hebreus, da galeria dos heróis da fé. E ele fala, tem uma nuvem de testemunhas que já passou e agora chegou a vocês. Aí o 2 ele fala assim, proposta para nós, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz, ao despesar a vergonha, assentou-se à direita
de Deus. O 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Então ali no versículo 2, ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Na Almeida, Revista e Corrigida, atualizada, ela vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então ele está dizendo, olhando para Jesus. Vamos repetir? Olhando para Jesus. De novo, olhando para Jesus. De onde os seus olhos não devem desviar? De onde os meus olhos não devem desviar? De Jesus. Irmãos, se nós olharmos para o homem mais rico do mundo, ele falha. Para o homem, prêmio Nobel da Paz, ele falha. Prêmio Nobel da Saúde, ele falha. Prêmio Nobel da Economia, ele falha. Se olhar para o pastor Romério, ele falha. Se olhar para Ronaldo, ele falha. Se olhar para Augusto, ele falha. Se olhar para o Luigi, ele falha. Para quem que eu devo olhar? O escritor de Hebreus está dizendo para nós: olhe para Cristo, nosso Pai, nosso exemplo supremo. Coloque os seus olhos nele. Olhe para ele. Não desista. Prossiga, siga em frente, olhando para Jesus. Você e eu, em algum momento da nossa história, tivemos motivos para desistir. E se você olhar para o homem, você desiste. Se você olhar para o homem, você racha. Se você olhar para o homem, você abandona. Se você olhar para o homem, você vai fazer alguma coisa talvez que desagrade a ele mesmo. Mas se você olhar para Jesus, você vai seguir em frente. Vai seguir em frente no casamento, vai seguir em frente nos seus projetos, vai seguir em frente no seu ministério, vai seguir em frente naquilo que Ele te confiou, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus irmãos, nós tivemos motivos, mas nenhum motivo foi e não será, e não, creio, não vai fazer parte da nossa vida, de desistir de Jesus. Nós precisamos olhar para Ele e saber que Ele é o abençoador da nossa vida. Agora, no meio da caminhada, acontece muito isso. Nós perdemos o foco. O foco é, você tem um foco, eu estou olhando ali. O foco é Jesus, é aquela cruz aqui do meio, que Ele não está mais ali. Estou imaginando, é no meu imaginário, olhando para lá, olhando para esse Cristo. Eu tenho um foco, eu perco o foco. Aí eu começo a olhar para tudo, menos para Jesus. Aí eu começo a apontar falhas, erros, defeitos. Eu começo a olhar para um bocado de coisas e dizer, mas é muito estranho o que está acontecendo. O inimigo ama isso, porque ele planta a semente da dúvida, e a semente da dúvida, ela faz você perder o foco. Quando você perde o foco, por vezes você perde o ânimo. Em outro tempo você tinha ânimo, você tinha alegria de estar na casa do Senhor, você tinha alegria e ânimo para ler a palavra, para orar, para jejuar. Você tinha ânimo e alegria de aprofundar-se na palavra.
Eu vou fazer a pergunta, não precisa responder. Como é hoje? Quando na sua casa levanta-se a palavra: vamos à casa do Senhor. Como está seu coração? Qual é a conversa corrente ou recorrente? Não estou falando da minha, eu estou falando da sua. A minha eu sei, da minha esposa eu sei, dos meus filhos eu sei, da sua. O que é que acontece lá? Há alegria, há ânimo, há prazer ou não? Parece que quando levanta o nome igreja, celebração, templo, aí parece que jogou um gelo. E não há mais esse ânimo, não há mais essa alegria. Então eu volto aqui. Se você perdeu o foco, é preciso redirecioná-lo. Amém, igreja? Redirecioná-lo para onde? Para Jesus. Olhando para Jesus. Olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se você olhar para o homem, você desanima, você desiste, você vai falhar, você vai achar erros, e assim, acha muito, não é pouco não, acha bastante, e por vezes desistimos. Talvez o Senhor hoje esteja falando conosco nessa oportunidade. Pare de olhar para o homem e olhe para Jesus. Pare de olhar para o homem que falha e olhe para Jesus, que acerta sempre e é poderoso, que cuida de nós e abençoa a nossa vida. Amém, igreja? É preciso olhar para Jesus e não para as nossas fraquezas e limitações. É preciso olhar para Jesus, não para a minha fraqueza, não para a minha limitação. Se olhamos para Jesus, o poder dele nos fortalece, o poder dele nos dá um gás para nós caminharmos, o poder dele é abençoador para nós seguirmos em frente. Nossos lábios, quando olhamos para Jesus, eles se abrem para adorar a Deus, e adorar com força, adorar, glorificando, adorar, exaltando, adorar, dando a Ele a honra, a glória que lhe é devida. Amém, igreja? Quando olhamos para Jesus, nossos lábios se abrem com toda a força para dizer a Deus em Israel, há um Deus em nosso meio e Ele cuida de nós. Amém, igreja? Nós aprendemos na palavra de Deus, esse é o versículo usado lá na igreja de Osasco, a IEJA. Lá em Hebreus 13:8 a palavra fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para você ser abundante na obra de Deus, tem um segredo. Você precisa ser constante. Você precisa seguir em frente. Você precisa olhar para esse Cristo maravilhoso, que cuidou de nós, que tem cuidado de nós e que tem nos abençoado até aqui. O Paulo vai falar à igreja que está em Corinto, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Paulo fala assim:
mantenham-se firmes. Que nada no original, você sabe o que é? Nada os abale. Nada te abale. Aí ele fala assim: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tem pessoas que se desvalorizam muito, não acha que ele tem valor para Deus. Ele imagina que Deus é um ser tão distante dele que não sabe o que ele está fazendo. Então ele se julga um nada. Mas o Paulo está dizendo aqui: o seu trabalho no Senhor não será inútil. Que trabalho? Irmão, não sei. Talvez você cata uma folha ali na rua, joga para lá, sei lá, qualquer coisa que você faça para o Senhor. Então, meus irmãos, olhe para Jesus, seja constante em olhar. Não é olhar hoje, não é olhar no domingo, na terça, na quinta. Olhe sempre, não para os nossos corações, sempre instáveis e falíveis, ou não. Irmão, tem dia que você está uma faísca, está saindo fogo. Tem dia que o cara está down, está triste. O Davi vai nos ensinar isso. Ele fala assim para ele: porque está abatida, ó minha alma. Então ele diz assim: o cara que é um ícone do Velho Testamento, ele se abala, ele se abate, a alma dele se abala. E ele faz a pergunta para Deus: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que? Deus, eu estou passando por isso. Então nós somos instáveis, nós somos falíveis. Mas para aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus, o Todo-Poderoso, para Ele você pode olhar todos os dias. Ele tem a resposta para a sua vida, Ele tem a solução para o teu problema, Ele tem a bênção que você tem procurado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nos grandes desafios da nossa vida, olhe firmemente para Jesus. Tudo isso que eu falei, não querendo apequenar, desmerecer ou não dar o devido valor para aquilo que eu falei até agora, mas talvez eu hoje pensei, né, eu vou falar de sem ler, como é que fala? Não é de improviso, falar espontâneo, sem ler. Quando eu estava escrevendo, ainda olhei para isso, né? Mas eu não quero apequenar o que eu já falei até agora, em hipótese alguma. Tudo aqui é importantíssimo, inclusive porque eu li a palavra de Deus. Mas nos grandes desafios da nossa vida, talvez este seja o seu conselho, o meu conselho, de Jesus para as nossas vidas. A conversa do pai para o filho. O pai falando agora para os filhos. Amém, igreja? Então olha aqui para mim de novo, eu vou repetir. O pai falando para os filhos. Desde a madrugada eu estou com isso no coração. Nos grandes desafios da nossa vida, olhe firmemente para Jesus. Nos dias bons, nos dias ruins, olhe para Jesus. Nas vitórias, nas derrotas, olhe para Jesus. Com dinheiro, sem dinheiro, olhe para Jesus. Na doença, na saúde, olhe para Jesus. Com ânimo ou sem ânimo,
olhe para Jesus. Alegre ou triste, olhe para Jesus. Com esperança ou sem esperança, olhe para Jesus. Tendo em abundância ou tendo falta, olhe para Jesus. Estando empregado ou desempregado, olhe para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, não vacilamos na nossa fé. Quando você olha para Jesus, você não vacila na sua fé. Amém, igreja? Amém, igreja? Hoje, quando comermos o pão, tomarmos o cálice, nós fazemos isso em memória dele, de Jesus, nosso Salvador, que morreu naquela cruz. Aqui é só uma figura, lá no Monte da Caveira, lá no Gólgota, para nos salvar, para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Ele morreu para te salvar, para nos salvar. Amém, igreja? Nós podemos aplaudir Jesus por isso. Quando eu olho Jesus, o sofrimento dele naquela cruz, o caminho dele até a crucificação, os espinhos, os pregos, o chicote, a coroa de espinhos, o seu corpo todo ferido, todo dilacerado pelos cortes, pelos açoites. Eu não posso achar que o cristianismo é uma coisa comum. Eu não posso achar que esta festa é uma festa comum. Esta festa é uma festa sobrenatural, porque Cristo morreu por nós, mas Ele está vivo e Ele cuida de você e de mim. A minha oração é que você olhe para esse Jesus todos os dias da sua vida. Não olhe para as circunstâncias, não fique parado por causa das circunstâncias. Não reclame das circunstâncias, glorifique a Deus em meio às dificuldades. Exalte o Senhor, bendiga o Senhor, dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Fique de pé e vamos orar. As crianças podem subir aqui enquanto eu oro. Senhor amado, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento tão importante, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, que é uma verdade, que é uma bênção para as nossas vidas. Deus amado, que é uma palavra que é sustento, onde há um convite do Senhor, da palavra: olhe